Bom dia, alunos do Levindo, do primeiro ano. Aqui é o professor Acílio, de História. E aí, mais um vídeo, né, sobre orientação do volume 3, né, que a gente já chegou. Então, como sempre, né, qual que vai ser o procedimento? Vou deixar lá o material com o PET em formato do Word para ser baixado, o Google Formulário e os vídeos todos do PET de orientação. E vamos ver o que pede, né, nessas 4 semanas de atividades. Na semana 1 é Mundo Moderno, Colonização e Relações Étnico-Raciais. O tema é Reformas Pombalinas. Aí tem período pombalino, tem esses vídeos que eu vou deixar todos linkados lá no material sobre as reformas pombalinas e Marquês de Pombal. Aí tem um texto falando sobre as reformas pombalinas, explicando o que é esse período, tá? Além dos vídeos. Tá lá, como Pombal se torna um importante administrador em Portugal. Na semana 1, aquele velho esquema de interpretação de texto. As perguntas aqui todas, as respostas estão aqui no texto e na videoaula que eu vou deixar para vocês. Então, ó, como Pombal se torna um importante administrador em Portugal, a resposta está logo no início, ó, texto, tá? Né? A gente tem questão 2. Questão 2 vem perguntando: cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Tipo, que medidas que ele tomou lá em Portugal que refletiram aqui no Brasil. E aqui no Brasil ele tomou uma série de medidas lá em Portugal que ficaram valendo aqui no Brasil. Aí o texto vem falando. E tá número 3, explicar os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Os jesuítas eram os padres que vinham para o Brasil para catequizar os índios. Só que num determinado momento, o Marquês de Pombal decretou, né, essa é uma das medidas que ele tomou aqui no Brasil, que foi a expulsão dos jesuítas. Aí está perguntando por que ele decidiu colocar uma ordem para que esses padres que catequizavam os índios aqui no Brasil fossem expulsos e retirados aqui do país. Aí na semana 1 é só essas 3 perguntinhas. Tá? Semana 2 continua com o mesmo eixo temático. Aí vem falando da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira. Também vou deixar linkado todos esses vídeos aqui que tem falando sobre a Conjuração Mineira. E tem o texto, né? Aí explicando as causas, inconfidentes, as consequências. Esses vídeos aqui todos vão estar no material para vocês poderem responder as questões, os 2 vídeos e o texto, tá? Aí as atividades, tem um texto sobre a Inconfidência Mineira, que as questões, as respostas estão lá no texto para ser respondido. Cite as causas da Inconfidência Mineira, por que ocorreu a Inconfidência Mineira, qual que é a causa dela. 2, o que foi a derrama, está dentro do texto explicando o que é. Cite os objetivos da Inconfidência Mineira, o que os conspiradores, os conjurados, os inconfidentes, eles queriam para Minas Gerais e para o Brasil. Você colocar aqui quais que são os objetivos dessa revolta, tá? Semana 3. Mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais. Aí vem falando da Conjuração Baiana. Depois da Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, a gente tem a Conjuração Baiana, né? É a Conjuração Baiana. Tem os textos aqui. Também tem 2 vídeos, né? Um sobre a Conjuração Baiana e o outro sobre comunidades quilombolas, para poder responder. Atividade 1, bom e velho texto, né? Tem um texto para você ler.
Quais as causas da congelação baiana? Né? Cite as causas da congelação baiana. Por que a congelação baiana ocorreu? Os principais objetivos da congelação baiana, o que os conjurados baianos queriam, qual que era o objetivo deles para a Bahia e para o Brasil. Explicar como aconteceu a revolta, qual que era o plano deles. E aí a gente tem a semana 4. Semana 4, a transferência da corte de Portugal para o Brasil. Tem os vídeos da família real vindo para o Brasil. Tá? Texto sobre a fuga da corte, quando Dom João VI e a família real vieram, né, de Portugal para o Brasil. Aí tem o número 1. Explica a seguinte frase: o governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Aí no texto ali vocês vão ver da questão de Portugal, de como que Portugal encarava o Brasil. E por que, né, essa questão do Napoleão, né, por que Napoleão vai se voltar, né, para o interesse de Portugal. Então isso ali no texto está explicando o porquê. No 2, qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental imposto por Napoleão? O bloqueio continental, sabe que Napoleão proibiu os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Aquele país que comercializasse com a Inglaterra, ele seria invadido por Napoleão. Então, está perguntando qual foi a posição de Portugal diante desse bloqueio continental. Portugal quis fazer parte do bloqueio continental? Não quis. O que levou ele, né, a tomar essa medida? Né? Número 3. Para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Aí tem um texto sobre a corte do Brasil. Uma pergunta: qual foi o objetivo da assinatura da Carta Régia por Dom João? O que ordenava o documento? 2. Qual é a relação dos comerciantes locais? Explique. Aí aqui no texto vem falando sobre essa Carta Régia, que foi assinada, né? E como que ela afetava também o comércio, né? Então as duas perguntas nesse texto aqui básico, tá? Que são os tratados de comércio. A residência dos nobres. Número 1. O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local para onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população do Rio de Janeiro? Então, assim, quando Dom João VI veio para o Brasil e chegou lá até o Rio de Janeiro, tinha que hospedar todo mundo. E aí, assim, como que ele ia hospedar todo mundo lá no Rio de Janeiro? Então, dentro do texto, ele explica que ele tomou uma decisão de como que ele deveria hospedar todo mundo no Rio de Janeiro, e essa decisão não agradou todo mundo. Então, você vai falar qual é essa prática que ele tomou, de que jeito que ele pôde hospedar todo mundo. Daí acabou as 4 atividades, né? Eu vou deixar lá no Google formulário para vocês responderem online, como foi com o PET 1, PET 2 e agora o PET 3. E depois eu vou fazer a contabilidade lá das atividades e vou postar um relatório para vocês de tudo que foi entregue. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu sempre vou estar disponível lá no Google Classroom para tirar alguma dúvida. Também pelo Conexão Escola. Tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Também tem um e-mail lá que vocês podem me mandar qualquer atividade, quem não conseguir mandar pelo Google Classroom, tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês terem assistido o vídeo, e eu estou à disposição, tá? Até mais, obrigado.